está recebendo a advogada Yara Gugel, especialista em Direito do Trabalho. Nós a convidamos para falar um pouco sobre as últimas novidades, que sempre pode dizer assim, que se pode falar assim, sobre pontos da reforma trabalhista que estão começando a ser debatidos e mostrando seus efeitos no mercado de trabalho. Boa tarde, doutora Yara. Muito obrigada por ter vindo aqui esclarecer esses pontos. Boa tarde, obrigada pelo convite. Boa tarde a todos os ouvintes aqui, pelos ouvintes presentes. Bem, doutora Yara, vamos começar falando sobre os sindicatos. O sistema de hoje só permite a atuação de um sindicato representativo de cada categoria por unidade territorial, ou seja, por estado. Isso está se pretendendo mudar, se é previsto na reforma trabalhista, e o governo já está prometendo enviar ao Congresso Nacional uma proposta para eliminar a chamada unidade sindical. O que a senhora acha a esse respeito, sobre estimular esta concorrência entre sindicatos? Vai ser benéfico para o trabalhador? De que maneira, ou não beneficia? Bom, primeiro, eu acho que é extremamente prudente e legítima essa alteração na legislação trabalhista. Primeiro, por quê? Porque a legislação internacional, a gente tem a Convenção número 98, que determina o pluralismo sindical, ou seja, o trabalhador ele vai ter a possibilidade de escolher qual é o sindicato que vai representá-lo. Lógico, o sindicato da sua categoria, qual é esse que ele vai se filiar ou não. Então, liberdade sindical diz respeito, de uma forma ampla, à possibilidade que o trabalhador tem de escolher qual é o sindicato dentro da sua categoria profissional que ele vai se filiar. Acho de uma forma extremamente salutar, porque, de fato, vai aumentar a concorrência com o número de sindicatos, né? A gente vai sair da unicidade, onde a gente só tinha um único sindicato. Bom, ruim era aquele que estava participando da negociação coletiva, e agora tem uma possibilidade maior de que o trabalhador seja representado e se filie àquele sindicato que lhe represente melhor, que trabalhe mais em prol dos direitos dos trabalhadores. Então, eu vejo de forma positiva. Os críticos da atuação sindical comumente falam em hegemonias de determinados grupos, espécie de reserva de mercado dos sindicatos. Como é que a senhora acha que essa... Reserva de mercado. Pelo fato de só ter um sindicato por estado, algumas centrais se unem, formam conglomerados de sindicato, como é que essa novidade vai agir sobre esse cenário? Vai mexer bastante, porque eu penso que no primeiro impacto, o trabalhador ele realmente vai refletir qual é o sindicato representativo da categoria dele que ele vai se filiar. Eu vejo de uma forma completamente salutar. Primeiro, o fim da contribuição do imposto sindical obrigatório, e segundo, realmente acabar com a unicidade sindical. Isso é remanescente de uma década de 40, que eu acho que não cabe mais. O mundo globalizado, ele chama atenção, ele quer que esse trabalhador ele se filie, ele seja representado por um sindicato mais fortalecido, um sindicato que ele trabalhe em prol realmente dos trabalhadores e ponha fim realmente à profissionalização de dirigentes sindicais. Justamente, então, como a senhora falou, com o fim da contribuição sindical, da obrigatoriedade, né, da contribuição sindical. E esse cenário de se abrir para novos sindicatos. Como é que a senhora acha que vai se organizar? Um novo sindicato vai ser formado, só que ele precisa convencer os trabalhadores a contribuírem para a manutenção dele, com esse fim da contribuição da obrigatoriedade. Ele vai ter que realmente se mostrar fortalecido, não só fortalecido no quesito de ter uma melhor capacidade de representar esse trabalhador, mas de ser um sindicato que promova mais uma democracia, inclusive no pleito da sua representatividade através dos dirigentes sindicais. Então, eu vejo de uma forma extremamente salutar quando você tem a possibilidade de sair de um sindicato único. Bom, ruim é só aquele que pode me representar, por uma pluralidade em que o trabalhador, primeiro, ele pode ou não se filiar, e segundo, que ele se filia ao sindicato da sua categoria que melhor lhe parece, mais fortalecido no quesito de negociação coletiva. Vamos recorrer à sua experiência prática. A senhora atua diretamente no direito do trabalho, então nos dê exemplo de como essa pluralidade de sindicatos vai beneficiar os trabalhadores do que a senhora vê na diária da Justiça do Trabalho.
Basta ter como exemplo os países europeus em que adotam realmente a Convenção número 98 da OIT, os Estados Unidos também, que tem esse viés da pluralidade sindical, e sair desse pensamento de que é um sindicato único, que a gente precisa manter só ele para fortalecer. Eu vejo de uma forma completamente contrária. Eu acho que a democracia no âmbito sindical, ele vai promover, inclusive, um trabalhador muito mais politizado, muito mais engajado no que diz respeito à promoção e à proteção dos seus direitos sociais. Porque quem vai representar ele é esse sindicato aí que ele escolheu. A senhora estava explicando antes da gente entrar no ar sobre a fragmentação. Tipo, a gente estava usando o exemplo dos jornalistas. Aqui nós temos um sindicato do Estado, jornalistas do Estado. Então, vai poder acontecer de um sindicato dos jornalistas de Natal, um sindicato dos jornalistas de portal, de jornal, de TV, de rádio, é mais ou menos assim? Isso E os acordos coletivos vão valer para aquela fragmentação? Vamos lá, então deixa eu explicar. Primeiro assim, no Brasil a gente tem nós temos categorias que temos, por exemplo, um sindicato nacional, o sindicato dos petroleiros, eu tenho o sindicato dos bancários. A base territorial, quando a gente fala em base territorial, que a Constituição faz referência a um tamanho mínimo que tenha um sindicato para representativo dos trabalhadores, é o tamanho de um município. Então, quantos municípios nós temos, por exemplo, no Rio Grande do Norte, quantos nós temos no Brasil? Então, veja a quantidade de possibilidade de sindicato que nós teremos. Paralelo a isso, temos também a possibilidade da fragmentação de sindicatos. É aquilo que a gente estava conversando aqui, de que eu tenho uma categoria, como eu dei o exemplo da categoria dos médicos, e que eu tenho sindicatos fragmentados. Médicos anestesistas, médicos, qualquer especialidade que seja. Quem é que vai representar esses trabalhadores na negociação coletiva? Parte do princípio que a negociação coletiva se dá em dois blocos. O primeiro é um bloco específico dentro de uma empresa, e quem vai representar esses trabalhadores é aquele sindicato que aqueles trabalhadores laboram especificamente. Por exemplo, se a gente está falando que a negociação vai ser em cima dos médicos anestesistas, quem vai representar é o Sindicato dos Médicos Anestesistas. Agora, a questão é, com a pluralidade sindical, como que vai ficar essa negociação coletiva? Isso aí vai ter que ser definido realmente através dessa alteração legislativa. Muito provavelmente são ambos os sindicatos. Qual é o sindicato que vai estar presente? Eu vejo que se fosse hoje, o que acontece em outros países é o sindicato, os sindicatos como um todo, que representam os trabalhadores. Mais uma vez, recorrendo à sua experiência diária no exercício do direito do trabalho, qual é o balanço que a senhora faz da reforma trabalhista? Quais foram os pontos que já começaram realmente a ser praticados? Quais são os efeitos maléficos e benéficos para o trabalhador e para as empresas também, né? Principalmente porque a reforma trabalhista foi aprovada com a promessa de aquecer o mercado de trabalho. É isso que a senhora vem vendo? Eu não posso afirmar de uma forma tão incisiva dessa forma, é positivo. Não é positivo. Tem pontos positivos e tem pontos negativos, né? Eu acho que o ponto mais positivo da reforma trabalhista é a possibilidade, do distrato. Então, hoje, se você, por exemplo, ser trabalhadora, você vai ser demitida de uma empresa, quer sair, ou o próprio empregador quer lhe demitir, ambas as partes querem encerrar a relação. Hoje existe a possibilidade do distrato, e com isso a redução das verbas trabalhistas. É um ponto extremamente positivo. Eu tenho a possibilidade da fracionamento das férias em até 3 vezes, eu também vejo como um ponto positivo. A possibilidade de você negociar a duração do tempo de trabalho, você flexibilizar através do ambiente interno da empresa. Esses são pontos positivos que eu trago aqui para você. Mas o ponto realmente extremamente negativo é a possibilidade do acordado prevalecer sobre o legislado. Nós estamos dentro de um Estado de Direito que precisa, de fato, de uma legislação que determine, que assegure direitos sociais de uma forma imperativa, que eles, de fato, sejam respeitados. Então, na hora que se pensa numa possibilidade de uma negociação em que prevaleça o acordado, ou seja, aquilo que as partes negociaram, tendo em vista que o trabalhador ele é hipossuficiente e muitas vezes ele não tem uma capacidade de negociação junto com o empregador. Então, prevalecer o acordado sobre o legislado, eu acho extremamente perigoso para o país como um todo.
Um ponto que as empresas comemoraram bastante com relação à Justiça do Trabalho, que se dizia que bastava o trabalhador apresentar uma ação e já estava com a causa ganha. Como é que tem acontecido isso? Tem se realmente exigido mais provas de uma acusação no âmbito da Justiça do Trabalho? Isso é uma tremenda inverdade, porque na Justiça do Trabalho, a estatística do CNJ é que somente 2% das ações, olha, 2% das ações, o trabalhador ele sai vitorioso de uma forma integral. Então, procedente como um todo, somente 2%. Então, 98% das ações, o empregado pode ganhar uma parte e o empregador não tem que pagar aquilo que o empregado estava alegando. Então, é uma tremenda inverdade essa ideia de que a Justiça do Trabalho sempre é tendenciosa para o trabalhador. A Justiça do Trabalho ela busca realmente a justiça social, levando em consideração que o direito do trabalho ele necessariamente tem que ter um olhar para o trabalhador que ele é hipossuficiente. E o empregador é aquele que determina as condições de trabalho. Então é preciso ter esse viés, o Poder Judiciário ter esse olhar realmente de uma forma imparcial, mas assegurar essa legislação trabalhista que de certa forma é um tanto quanto protetiva, em razão do próprio labor, da própria dinâmica da relação de trabalho. E sobre o risco de extinção da Justiça do Trabalho, a senhora acredita que ele existe e como ficaria com essa extinção? Não consigo acreditar de jeito nenhum, nem na possibilidade de extinção. Não consigo. Isso não cabe no Estado de Direito, onde nós temos a divisão dos poderes e a especificidade dessa justiça que implementa a justiça social, o direito do trabalho, o olhar para o hipossuficiente. É a justiça que mais concilia dentre todas as outras. Não vejo de maneira nenhuma, de uma forma saudável, transferir a competência do processamento do litígio no que diz respeito às relações de trabalho para a Justiça Comum, nem tampouco para a Justiça Federal. Ok, então muito obrigada, doutora Yara, por vir aqui falar com a gente sobre essas questões, principalmente sobre essa questão da pluralidade sindical, né, da fragmentação. Espero tê-la em breve de novo aqui com mais questões para responder e mais esclarecimentos para os nossos leitores. Eu que agradeço imensamente a oportunidade. Muito obrigada e você acompanha a gente pelas nossas redes sociais, o @portalnoabr, e mande suas sugestões de entrevista. Quem você quer ver aqui na TV no Ar, quais são as dúvidas que você tem, a gente recebe suas mensagens pelo 991 26 80 86. Até a próxima entrevista aqui na TV no Ar.